Romanos 12, apenas os versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui, vou citar duas versões, eu vou ler na NVI e vou ler também um trecho na NVT. Vamos lá, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A NVT, uma outra versão, traz uma tradução um pouco diferente, diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem os comportamentos e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse versículo aqui eu já ouvi ele muito quando eu era adolescente, principalmente o 2, para a gente não se conformar com esse mundo. Já vi ele em retiros, né, que a gente ia de jovens, e sempre aquele cuidado para os jovens não se amoldar a esse mundo. Sempre no sentido assim, muito cuidado. Se esse mundo tem festa, você não pode ir. Se as pessoas se vestem de determinada forma, você não pode vestir. Sempre tentando nos diferenciar do mundo, uma coisa mais externa, mostrando que a gente não pode ser igual aos outros, que a gente não pode ser igual aos nossos colegas de escola, que a gente não pode ir nas festas que eles vão, geralmente sempre levando para esse lado, um lado um pouco mais moralista, comportamental. A gente não pode se conformar, você não pode entrar no molde mundano. E é claro que esse versículo aqui tem implicações que levam a isso mesmo, a gente não se amoldar a essas coisas do mundo. Mas eu quero trazer hoje aqui talvez uma perspectiva que é ignorada pelas pessoas que trazem apenas esse ponto, mas às vezes esquecem essa outra forma de analisar esse texto aqui. Como que nós podemos viver a vontade de Deus? Porque o texto aqui está falando disso, né? Da gente experimentar a vontade de Deus. E essa vontade que é boa, perfeita e agradável, é uma vontade perfeita. Como que nós podemos experimentar isso? E aí a gente vê que Paulo, que escreve isso, que está nos dando a receita aqui de experimentar essa vontade de Deus, o Paulo escreve isso para responder uma questão que os romanos estavam vivendo. Toda a carta aos romanos é uma resposta, na verdade, a tudo que os romanos estavam vivendo. E os estudiosos fazem uma divisão que, de fato, é muito clara, que existe um grande bloco, que é Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11, então um grande bloco, onde Paulo está argumentando, está falando, está trazendo coisas riquíssimas sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a salvação por meio da fé, coisas mais teóricas e fundamentais, assim, basilares da nossa fé cristã. Algumas pessoas vão dizer que a carta aos Romanos é o evangelho de Paulo, já que Paulo não escreveu um evangelho, a gente tem o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Romanos seria o evangelho de Paulo, onde ele traz as bases fundamentais da fé cristã. E a gente encontra todas elas de Romanos 1 a 11. Se os livros bíblicos fossem separados, assim, tivessem numa prateleira, e a prateleira pegasse fogo, se você conseguisse salvar Romanos, você teria ali todas as bases fundamentais da fé cristã. Ainda que você não lesse mais nada da Bíblia, Romanos já te daria uma noção muito boa do que é ser cristão e do que é viver para Cristo. Mas Paulo escreveu isso, né, essa base teórica, e depois os teólogos vão dizer que do capítulo 12 ao 16 ele vai falar de questões práticas, que é onde a gente está aqui, em questões mais práticas, dos 12 ao 16. Paulo escreve essas coisas por causa de uma crise que a igreja estava vivendo. Às vezes a gente passa por crises na vida e não entende o propósito dessas crises. E aí quando a gente olha para o Evangelho, para a Bíblia, nós percebemos que cartas maravilhosas foram escritas para resolver problema. Se não houvesse aquele problema, essa carta não teria sido escrita.
Então Deus utiliza, às vezes, de crises, de problemas para beneficiar pessoas. E aqui a gente vê que a igreja em Roma, ela era composta por uma boa parte de gentios. O que é o gentio? É o cara que não é judeu, é a pessoa que não é judia. Esse é o gentio. E também tinha alguns judeus. Mas teve um momento da história que o imperador Cláudio, ele, por causa de uma briga, de uma rusga que teve com os judeus, ele expulsou os judeus de Roma. Então imagine, a cidade mandou todos os judeus irem embora. Quem ficou na igreja de Roma? Só gentio. E eles ficaram ali, desenvolvendo a fé. Foram tomar conta da igreja, tiveram que fazer. Eles tiveram que tomar conta. Foi o que a circunstância entregou para eles. E depois, isso foi revogado e vários judeus voltaram para Roma. Quando os judeus voltaram para Roma, o que eles encontraram? Encontraram uma igreja extremamente gentílica, com uma liderança gentílica, quer dizer, liderada por pessoas que não eram judeus. E os judeus, eles tinham um orgulho de tipo assim, nós somos o povo de Deus. Agora eu vou ficar numa igreja que é liderada por esses caras aí, que nem judeu é. Eles nem fazem parte do povo de Deus, que a gente é acostumado aí a entender que nós somos o povo de Deus. Eles nem fazem parte disso, agora eles querem liderar a igreja. E do outro lado, os gentios falando assim, que hipocrisia é essa de vocês judeus, gente? Foram vocês que mataram Jesus, agora vocês querem liderar a igreja de Jesus? Se vocês mataram ele? Então tinha uma certa divisão dentro da igreja. E Paulo escreve a carta dele para resolver essa divisão. Por isso que a gente vê o capítulo 1, Paulo falando sobre o grande problema da humanidade, dos gentios, que os povos estão perdidos no capítulo 1. Estão debaixo da desobediência, da idolatria. Então, os gentios estão perdidos. No capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus desobedeceram a Deus. Por causa disso, os judeus estão perdidos. É por isso que no capítulo 3 tem um versículo emblemático que fala: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Paulo está falando, todos pecaram, se referindo tanto aos judeus quanto aos gentios. Então Paulo está dizendo, não tem nenhum melhor que o outro, gente. Os gentios pecaram, os judeus pecaram, todos pecaram, estão fora, carecem da glória de Deus. E aí no capítulo 4, Paulo vai pegar Abraão como exemplo de fé, que Abraão creu e isso foi imputado, foi dado a ele como um crédito de justiça. No capítulo 5, Paulo pega a história mais antiga da humanidade, que é a história de Adão e Eva, e mostra que houve um primeiro Adão que fracassou na sua missão, e depois veio Jesus como o segundo Adão para reconciliar a humanidade com ele. O capítulo 6 vai falar sobre o verdadeiro batismo, que as pessoas que estão verdadeiramente em Cristo foram batizadas na morte de Jesus. Tem igrejas que ficam numa coisa com o modo de se batizar. Batiza com pouca água ou com muita água? É o batismo que salva? É a quantidade de água que derrama na pessoa que importa? Gente, o batismo que nós fazemos aqui com água, ele é só externo, ele é só uma representação do batismo espiritual que nós recebemos, como diz o Paulo em Romanos 6. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Mas essas pessoas fiéis, batizadas na morte de Jesus, os crentes, vivem uma luta, é o que ele fala no capítulo 7, uma luta interna. O que eu gostaria de fazer, eu não faço, mas o que eu não queria fazer, isso eu faço. E aí a gente fica nessa luta, a lei de Deus é perfeita, mas eu não consigo obedecer ela plenamente. Então eu vivo nessa dualidade. No capítulo 8, ele nos dá uma esperança dizendo que nós estamos em Cristo Jesus. E apesar das nossas falhas, ele vai dizer lá que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí no capítulo 9 ele vai mostrar que o amor de Deus por nós é um amor muito mais antigo do que a gente pensa. É um amor que remete à eternidade, tanto que as pessoas que são salvas porque Deus as escolheu desde a eternidade passada. Antes que as pessoas existissem, Deus já havia escolhido elas. No 10, ele vai falar sobre a importância de que isso aconteça verdadeiramente no nosso coração.
se nós confessarmos Jesus com a nossa boca e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, é o que ele vai dizer no versículo 9 e no 10, do capítulo 10. E no capítulo 11 ele vai falar, gente, finalizando aí, vamos parar a brigaiada, porque Deus tem uma árvore, uma oliveira. E os gentios foram enxertados nessa oliveira. A árvore original é Israel, mas Deus, pela misericórdia dele, pegou lá os ramos da oliveira brava, da oliveira venenosa, e enxertou esses ramos na oliveira verdadeira. E agora todos fazem parte de uma árvore só. Então não tem por que ficar brigando. Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é gracioso, Ele nos salva por meio da fé, não por causa das nossas obras. É o que Paulo vai defender em praticamente todos esses capítulos, até o capítulo 11. E aí quando chega no finalzinho do capítulo 11, Paulo meio que se exalta ali, ele fica empolgado e ele fala, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele vai falar sobre como Deus é sábio, sobre como Deus é poderoso. Quem pode dar conselhos a Deus? É o que Paulo vai dizer. Não tem ninguém aqui que é capacitado para devolver algo, para que Deus devolva algo para ele, como se ele tivesse dado algo para Deus primeiro. E aí Paulo encerra toda essa passagem dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim termina o capítulo 11. E aí começa a passagem que nós acabamos de ler aqui. Depois de tudo isso que Paulo falou, de toda essa construção teológica que ele fez por todos os capítulos, ele agora vai mostrar como nós deveremos viver, entendendo isso, tendo isso em mente, como nós devemos viver. E aí, eu acredito que é possível nós analisarmos aqui e percebermos 3 convites que a graça de Deus nos faz. A graça de Deus que Paulo desenvolveu do capítulo 1 até o capítulo 11, que ele mostrou que tanto gentios quanto judeus são salvos não por causa das suas obras, mas pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Ele vai mostrar que essa graça nos faz 3 convites. E o primeiro convite dessa graça é o convite para um culto verdadeiro. É um convite para um culto. Se você hoje saiu da sua casa pensando, hoje eu vou num culto, você errou feio, você veio para o lugar errado. Paulo vai nos mostrar aqui uma noção de culto que vai muito além do que nós estamos acostumados a pensar culto, a pensar igreja. Olha o que ele diz já no início aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. A NVT vai dizer assim, que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Se ofereçam como sacrifício. Entreguem o seu corpo a Deus. O que era um sacrifício no Antigo Testamento? O que era um holocausto? Você pegava um animal, colocava ele inteiro no altar e ele era queimado por inteiro ali. E aquela fumaça subia e agradava a Deus, aquele cheiro de churrasco, de coisa boa, que agrada a nós e agrada a Deus. Isso é o que nós devemos ser. Nós devemos entregar o nosso corpo inteiro para Deus. Aqui vai dizer que esse sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. E o finalzinho do versículo diz, esse é o culto racional de vocês. Esse é o nosso culto. É um sacrifício. Que sacrifício? Quanto tempo esse sacrifício dura? É de agora até você morrer. É um sacrifício vivo. É enquanto você durar, enquanto você viver, você será um sacrifício vivo a Deus. Corpo aqui, que é a NVT traduziu aqui como corpo. Nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Corpo aqui fala da totalidade do ser. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer isso, em mostrar que entregar o corpo a Deus é entregar tudo o que nós somos. Todas as dimensões da nossa vida, nós entregamos isso ao Senhor Deus.
quer dizer nós não dividirmos a vida, e é o que muita gente faz. Pode deixar ela, gente, já está tranquilinha aqui. É nós dividirmos a vida em departamentos. Deus nunca fez isso. O Evangelho nunca fez isso, Jesus nunca fez isso, Paulo, que é o escritor aqui, nunca fez isso, que é dividir a nossa vida em departamentos. Então tem coisas que são sagradas e tem coisas que são profanas, mundanas. Por exemplo, o culto, como alguns dizem, né, esse momento aqui é o culto solene, isso aqui é sagrado. Então toma cuidado com o que você vai falar aqui dentro. Não xinga aqui, nossa, pessoa que pecado, xingar aqui dentro do culto. E às vezes a gente fala isso como se tudo bem xingar lá fora, não pode xingar aqui, porque aqui o momento sagrado, a gente não pode violar esse momento sagrado. A gente estabelece uma divisão, então, de um lugar que é sagrado e de lugares que são mundanos, que são profanos, e lá você pode se comportar do jeito que você quiser. Aqui você tem que maquiar, aqui você tem que se comportar de um jeito melhor. Isso é a impressão que passa para muita gente, essa separação, essa departamentalização da vida. E aí, esse fracionamento da vida nos leva a ter uma noção de que nós podemos agir de modos diferentes a depender do lugar onde a gente está. Vocês nunca vão ver um convite nosso, e isso aqui é bem intencional, nunca vai ter um convite nosso, nunca teve, chamando vocês para o nosso culto às 19 horas no domingo. Nós sempre chamamos de encontro ou de uma celebração, mas nós não chamamos de culto. Por quê? Porque o Novo Testamento, aliás, nunca, às vezes a gente perde essas verdades de vista. O Novo Testamento nunca chamou de culto. Obrigado, e eu estou precisando mesmo. Pede o papai para arrumar mais para mim. O Novo Testamento nunca chamou de culto esse momento aqui. Quando nós olhamos para Jesus, para os apóstolos, para o desenvolvimento da igreja, nunca um momento como esse foi chamado de culto. Não tem uma menção, uma passagem da Bíblia onde diz que os discípulos, os cristãos, os apóstolos de Jesus, os seguidores de Jesus, assim, e tendo saído do culto, foram para a casa do fulano. Não existe essa passagem. Esse momento que nós temos aqui nunca foi chamado de culto no Novo Testamento. Porque culto para o Novo Testamento é a vida inteira da pessoa. É a entrega integral do ser da pessoa. Isso é o culto, esse é o sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, diz o texto aqui. Então, nós precisamos entender que toda a nossa vida, toda ela, é um culto. Olha só um exemplo que é interessante aqui. Não sei se vocês já pararam para perceber. É um exemplo bobo, mas serve para ilustrar. O que está em Gênesis 1, o capítulo todo, né? Gênesis 1, está falando da criação de Deus. Deus cria todas as coisas e responsabiliza o homem sobre essa criação. Deus cria o universo, Deus cria a terra e nos dá a responsabilidade de cuidar dela, o mandato cultural. Mas é impressionante como nós que cremos que Deus criou o mundo, não nos importamos, por exemplo, com o meio ambiente. Nós não temos esse costume de nos engajar em questões ambientais. A gente não tem essa prática. Qual foi a última vez que vocês, em uma mensagem, num momento como esse aqui, numa igreja, qual foi a última vez que vocês se lembram de um pastor falar sobre a importância de nós nos preocuparmos com o meio ambiente? Dificilmente isso acontece. Por quê? Porque meio ambiente é coisa que está lá de fora. Culto para nós é só o que está aqui dentro, é o momento sagrado aqui. É o ambiente sagrado, os utensílios sagrados, é o violão sagrado, é nós aqui, é o que está acontecendo aqui é sagrado. O ambiente lá fora, a coleta seletiva de lixo, a gente não tem que preocupar com isso, isso tem nada a ver com o espiritual, isso não é espiritual, isso é coisa... O povo lá fora que se preocupe com isso, porque isso não é culto. Isso mostra o quê? Que nós dividimos a nossa vida.
Nós que cremos em um Deus criador, que deveríamos ser os primeiros a lutar pela preservação da criação do nosso Deus, nós não nos importamos com esse tipo de pauta, porque não soa como uma pauta espiritual. Na última ministração que eu fiz aqui, eu mostrei alguns números, né, de que os evangélicos estão crescendo no Brasil. E o número de melhoria social, de índices de violência, não acompanham. O Espírito Santo, eu estava vendo essa semana, o Espírito Santo é o estado mais evangélico do Brasil. E o número de feminicídio cresceu 46%. Agora, como que esses números batem? O estado que é o estado mais evangélico, que se tem a noção assim, onde mais pessoas vão buscar a Deus, estão nos templos todos os domingos, estão nos cultos, mas o índice de violência doméstica, de assassinato de mulheres, cresce no lugar onde o estado é o estado mais evangélico. Sabe qual é a moda agora? Não sei se vocês viram reportagem, tem até um podcast sobre traficantes evangélicos. Traficantes que demarcam os seus territórios com símbolos, com iconografia cristã. Esse território aqui é meu. Aí o cara vai lá e carimba lá, mostra, coloca uma bandeira de um peixinho lá, ou a bandeira de Israel, para mostrar que ali está sob a dominação dele. O cara vai na igreja, o cara dá dízimo. Traficantes evangélicos, olha que maravilha. Isso por quê? Isso porque as pessoas acham que ir no culto é ir na sexta-feira, 7h30 da noite, e depois sair 9h30. A pessoa acha que culto é aquele negócio que começa domingo, 19 horas, e termina às 20, às 21. Eles acham que cultuar a Deus é participar de um lugar como esse aqui, de um momento como esse, e acabou aqui, vou embora e vou cuidar da minha vida. Vou cuidar do meu tráfico lá fora, vou ganhar meu dinheiro. Essa divisão da vida, é isso que Paulo está dizendo. Gente, vocês têm que entregar o seu corpo a Deus como sacrifício. É a integralidade do seu ser. Culto a Deus é você cuidar da sua família. Culto a Deus é você tratar bem os seus funcionários. Culto a Deus é você olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. É você tratar o seu filho com justiça, é você ter misericórdia das pessoas, de um mendigo na rua. Cultuar a Deus é isso, é você ter amor, paixão pela palavra de Deus, reverência por ela, desejo de buscar a Deus na sua casa. Não é esse momento aqui. É por isso que a graça de Deus, a primeira coisa que ela nos faz aqui é nos convidar para um culto verdadeiro, onde eu vivo nesse culto. Tem uma música do Resgate que eu gosto, que o cara fala assim: se eu olho para o chão, eu vejo uma rocha para colocar os pés a vida inteira. Quer dizer, eu estou em Cristo, eu vou me colocar nele e isso vai ser a vida inteira. Não é um momento, não funciona em horário comercial, não acaba daqui a pouco, é a vida inteira. O meu culto começa agora e termina com a minha morte. E mesmo assim é uma interrupçãozinha que lá na eternidade eu continuo diante de Deus cultuando Ele. É uma coisa permanente. O segundo convite que a graça de Deus nos faz aqui é para uma vida autêntica. Olha só aí o verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. É a frase, né? E não vos conformeis com esse século. A NVT diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Nós precisamos ser autênticos, então. A gente não pode imitar os comportamentos e os costumes do mundo. É claro, essa autenticidade aqui em relação ao mundo. Porque com relação a Cristo nós temos que copiar Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Mas em relação ao mundo, nós temos que ter uma autenticidade. Nós temos que ter uma diferença com relação ao mundo. O William falou, a gente até colocou um corte lá no Instagram, quando ele falou de sal da terra e luz do mundo. Se você está num lugar há muito tempo e as pessoas ainda não perceberam que você é um discípulo de Jesus, alguma coisa está errada. Por quê? Porque essa diferença ela é nítida. Quando nós não nos amoldamos ao mundo, é notório isso. Isso é perceptível. E aí a pergunta é, de que mundo Paulo está falando aqui?
Ele fala que a gente não deve se conformar com o mundo. Qual é o mundo de Paulo? Paulo estava num mundo onde a política era gerida, era controlada por Roma, Roma dominava, e a religião era controlada pelo judaísmo. Então a política controlada por Roma, a religião controlada pelos judeus. Esse era o mundo de Paulo. E ele está dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo, que é o que ele tinha em referência. Como Roma agia? Nós sabemos o poder que era o Império Romano, a força que Roma exercia sobre os povos dominados. Nós sabemos como o poder e a autoridade importava para os romanos. Então, Paulo está falando, vocês não podem agir nos moldes em que Roma age. Paulo está escrevendo isso aqui para quem? Para os romanos, para pessoas que viviam em Roma. Então ele está mostrando, olha, a sociedade romana funciona nesses moldes. Vocês não podem funcionar desse jeito. Vocês não podem se enquadrar nesse modo de pensar. E aqui eu trago uma passagem que eu até já li aqui em outro momento, que é Marcos 10, o verso 42 até o 45. E aí Jesus falando, olha o quão interessante isso aqui é. O verso 42, Jesus diz, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Então olha só o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos dele. Jesus chama os discípulos de Jesus, um querendo ser maior que o outro. É nesse contexto de um querendo estar num lugar melhor que o outro ali diante de Jesus. Jesus chama eles, fala assim, ó, gente, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, e a realidade de Jesus era a mesma de Paulo. Roma dominando, os judeus debaixo do Império Romano ali, e aí Jesus diz, os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O mundo funciona assim. Quem tem poder, quem tem mais grana, quem tem mais autoridade vai mandar. E os outros vão se submeter. Quem tem dinheiro vai escravizar quem não tem. Era a realidade romana. Você tinha uma sociedade muito bem dividida, onde tinha gente que tinha poder e grana, e outros, geralmente forasteiros, estrangeiros, que eram escravizados. Jesus olha para isso e diz, é assim que o mundo funciona. Isso é normal lá fora. E aí o versículo 43. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então Jesus traça o quadro político, social da época e fala, Roma funciona assim. Entre vocês, o meu povo, a minha igreja, isso não pode acontecer. Não pode haver esse tipo de postura. Não pode ter esse tipo de dominação. Esse tipo de hierarquia, onde existem os poderosos que subjugam os demais. Esse tipo de coisa não pode acontecer entre vocês. E ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus dizendo, se tem alguém que tem direito de governar, sou eu, mas nem eu fiz isso. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então por que nós achamos que a nossa realidade vai ser diferente? Isso aqui é o que nós devemos fazer. Com qual mundo nós não devemos nos conformar? Com esse tipo de mundo que objetifica as pessoas, que seleciona pessoas importantes e pessoas menos importantes, onde pessoas são discriminadas pela sua cor de pele, onde pessoas são rejeitadas a depender do lugar onde elas nasceram. As pessoas são subjugadas. Contra essa lógica é que nós devemos nos colocar. É por isso que Paulo fala, não se conformem, não se amoldem, não se pareçam com os romanos, porque é assim que eles vivem e é nessa lógica que eles desempenham o trabalho deles. O cara coloca lá alguém para servir, ele está tudo ok. Vocês precisam ter uma lógica diferente. Uma outra lógica que tinha aqui, que eu mencionei, era a lógica religiosa.
quem governava, quem mandava no pensamento das pessoas, na lógica religiosa aqui? Quem fazia isso era os judeus. Eles é quem dominavam, quem comandavam aqui o pensamento das pessoas. Paulo era um judeu. Então havia um entendimento religioso sobre a vida dele, que vigorava nessa época e nesse mundo. E é por isso que ele fala, não se conformem com esse mundo. Não vivam de acordo com o estabelecimento, inclusive religioso, não só o político, mas também o religioso desse mundo. Não vivam dessa forma. E como era a religião de Israel? Nós vimos como era a política em Roma, mas como era a religião em Israel? Quem mandava e quem desmandava? Você tinha uma elite religiosa que mandava e os outros que tinham que obedecer. Você tinha nessa época uma divisão topográfica de pureza e impureza. Quer dizer, você tinha lugares que eram considerados impuros e outros lugares, regiões que eram consideradas puras. Aí eu pergunto para vocês, quando Jesus estava aqui, por onde Jesus preferia andar? Pelos lugares puros ou pelos lugares impuros? Quando Jesus ia lidar com as pessoas, porque também havia uma diferença social. Você tinha pessoas que eram consideradas impuras e você tinha pessoas que eram consideradas puras, religiosas. Com quem Jesus preferia estar? Com os religiosos, com os líderes do sinédrio ou com as pessoas pecadoras, os publicanos, as prostitutas? Com quem Jesus tinha prazer em estar? O tempo todo na Bíblia nós vemos Jesus invertendo a lógica, tanto a lógica social, a lógica política, a lógica religiosa do momento. Ele estava com as pessoas que ninguém gostaria de estar. Eu estou lendo um livro chamado Manso e Humilde, se você puder ler. E tem o audiobook dele também no YouTube, se você puder ouvir. É um livro que fala do coração de Cristo. E ele vai destrinchando assim, a personalidade de Jesus e mostrando o quanto Jesus tinha um coração voltado para a miséria humana, para o pecado humano. Jesus gostava de estar com as pessoas estragadas, com as pessoas que ninguém queria estar. E isso deve ser também a nossa postura. Nós olharmos para esse tipo de pessoa, termos um coração manso e humilde como era o de Jesus, e olhar com misericórdia para essas pessoas que estão agora no engano. Nós temos o costume, infelizmente, aí falando de forma geral, assim, a igreja brasileira, de colocar alguns grupos como sendo nossos inimigos. E aí nós começamos a perseguir esses grupos, a falar mal desses grupos, a postar coisas contra esses grupos, sendo que o que Jesus nos mostra aqui é que nós devemos servir as pessoas. Não deve haver na igreja um desejo de poder, de controle político ou cultural. Nós devemos servir. Qual é a nossa influência? É no serviço. Nós somos chamados para servir, não para procurar poder. Isso é Roma. Isso é a lógica romana, é a lógica desse mundo. Nós somos chamados para servir, para demonstrar misericórdia. É assim que nós devemos fazer. É para isso que Deus nos chama. É para ter um coração conforme o coração de Jesus. Isso é fácil, gente? É óbvio que não é. É muito difícil nós olharmos para as pessoas sempre com misericórdia. Alguém te ofendeu, você não espragueja a pessoa. Alguém te fechou no trânsito, você não manda ele comer a fruta que partiu. Alguma coisa acontece assim dentro de casa, você não trata aquilo da pior forma possível. Às vezes a gente vai para machucar, vai no tornozelo assim da pessoa, justamente para ferir, porque ela te feriu primeiro, então agora você quer ferir de volta. Não é essa a lógica, isso é a lógica romana, e essa é a lógica desse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não está apenas falando de você não pode frequentar as festas que todo mundo frequenta, você não pode se vestir da forma que todo mundo se veste. Está falando de ser. Você precisa ter uma mente diferente.
É o seu ser, é tudo que você é. Está falando de um sacrifício que envolve o corpo. Por isso nós somos chamados para sermos pessoas autênticas. Tem uma música de uma banda chamada Tanlan, não sei se alguém aqui já ouviu, se você não conhece, vai atrás, que a letra é: o amor mais louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri para quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não e, ao invés de fugir, estende a mão. Está traçando perfeitamente a personalidade de Jesus e como nós deveríamos ser. Não é fácil, mas é por isso que nós temos que carregar a nossa cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, carregue a sua cruz. É todo dia tem uma treta, todo dia tem um negócio que eu preciso negar a mim mesmo em benefício do outro, para agradar a Deus. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. E em terceiro lugar, para terminar, a graça de Deus, além de nos convidar para um culto verdadeiro, além de nos convidar para sermos pessoas diferentes, autênticas nesse mundo, ela nos convida também para um final feliz. E é o que a gente vai ver aqui no restante do versículo 2. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A NVT diz: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, se tem uma oração que nós precisamos fazer hoje, agora, se você puder, inclusive, enquanto eu estou falando, você pode ir orando. É: Senhor, mude a minha mente. É pedir a Deus para mudar a sua disposição mental. Mudar o óculos pelo qual você vê a realidade. A forma como você enxerga esse mundo começa pela mudança de mente. E mente aqui, para nós, mente é o quê? A cabeça, né? Mente aqui, nesse contexto, é coração, é tudo. Tudo o que Paulo está falando aqui se refere a tudo de nós. Está falando do coração humano, é a forma de enxergar tudo na vida, é Deus mudar a mente. Nós precisamos entender o mundo, enxergar o mundo a partir de Cristo. Tem uma força sedutora nesse mundo, é por isso que ele fala aqui: não se conformem com esse mundo. Parece que nesse mundo tem uma força que nos puxa para fazer o que é contrário a Deus. É para a gente obedecer o sistema. Todo mundo faz, todo mundo age assim, todo mundo responde desse jeito. Todo mundo à minha volta se comporta dessa forma. Então o natural é que eu haja desse jeito também. É uma força que nos puxa, mas eu preciso ter a mente de Cristo para eu não andar conforme essa força, essa sedução que me puxa para o mundo. Então Deus muda a minha mente e eu vou ter poder para lutar contra o pecado, eu vou ter poder para perdoar quando alguém precisar ser perdoado, eu vou ter poder para lutar por aquilo que é justo. Quando eu vejo uma injustiça acontecendo perto de mim, eu vou lutar para que a justiça de Deus seja feita ali. Eu vou lutar e vou experimentar, de fato, um caminho que é bom, perfeito e agradável. Quando eu falo de ter um final feliz, eu não falo apenas da chegada, mas eu falo aqui de uma finalidade. Deus quer que nós tenhamos uma finalidade, um propósito feliz. Por que na maioria das vezes nós somos infelizes? É porque nós nos vemos numa posição da vida onde aparentemente nós não deveríamos estar. Então eu olho para mim e penso assim: eu deveria ser outra coisa agora, nesse momento. E isso me traz ansiedade e insatisfação, porque o que eu queria ser não é o que eu sou agora. Então, como essa expectativa minha é frustrada, eu me sinto infeliz. O que Deus está dizendo é: quando você vive em culto, quando você não se conforma, quando Jesus muda a sua mente, você vai se enxergar na finalidade para a qual Deus te criou. Você vai se enxergar no centro da vontade de Deus. Então você vai começar a ver: eu estou exatamente onde eu deveria estar. Porque você vai estar olhando para a realidade, inclusive a realidade da sua vida,
como Cristo olha. E Jesus olha para nós e ele tem um propósito em cada um de nós e ele nos vê onde nós deveríamos estar e nos usa onde nós estamos. E nós vamos começar também a ter essa perspectiva. E aí a insatisfação, a ansiedade de eu ainda não sou exatamente do jeito que eu deveria ser, vai ser trocada por Deus tem me abençoado, eu tenho sido usado por Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, eu quero ser cada vez mais um instrumento de Deus. Isso vai te gerar mais satisfação. E você vai ter, então, uma felicidade, um contentamento por ser do modo como Deus gostaria que você fosse. A graça de Deus, então, nos convida para um culto verdadeiro, para sermos pessoas autênticas e para termos esse final feliz. Nós somos pessoas diferentes, nós não usamos a internet como todo mundo usa. Nós não usamos as pessoas como todo mundo usa. Nós somos de Deus e nós precisamos viver como pessoas assim. Para terminar, eu quero dizer que Deus ama você. Às vezes a gente se esquece disso, mas Deus ama e tem uma paixão gigantesca por você. Em resposta a isso, é que você deve se submeter a Deus. Olha como Paulo começa, lá o versículo 1. Eu vou terminar com isso. Ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Literalmente, Paulo está dizendo assim: gente, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, diante do amor que Deus tem por vocês, diante da graça que foi derramada por vocês, façam algo. Reajam à graça de Deus, reajam a tudo que Deus fez por vocês. Mantenham ou tenham uma postura diferente. Não é possível que você vai olhar para todo esse amor que foi demonstrado por vocês e você vai ser indiferente. Façam algo, reajam, vão na direção do Senhor. Essa é a questão aqui. Eu quero fazer uma oração para pedir a Deus para que nos abençoe e nos dê força para viver desse modo. Senhor Deus, nós bendizemos o Seu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo amor do Senhor que foi derramado na cruz. Te agradecemos porque nós somos salvos pela beleza da Sua graça e não pela feiura dos nossos méritos. Não há nada que nós possamos fazer. As nossas obras de justiça, que são tão imperfeitas, elas não podem fazer nada por nós, mas o Senhor fez tudo. E fez por amor, e fez gratuitamente, e fez apesar de nós. E nós te bendizemos e te louvamos, Senhor. Engrandecido seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Queremos viver nessa perspectiva, Senhor, de sermos um culto ao Senhor, de termos uma mente completamente mudada pelo Senhor para enxergarmos a partir do Senhor e da Sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.